Um homem chegou aos 40 anos e assumiu a tristeza de não ter um filho. Chamava-se Crisóstomo. Estava sozinho, os seus amores haviam falhado e sentia que tudo lhe faltava pela metade, como se tivesse apenas metade dos olhos, metade do peito e metade das pernas, metade da casa e dos talheres, metade dos dias, metade das palavras para se explicar às pessoas. Via-se metade ao espelho e achava tudo demasiado breve, precipitado, como se as coisas lhe fugissem, a esconderam-se para evitar a sua companhia. Via-se metade ao espelho porque se via sem mais ninguém, carregado de ausências e de silêncios, como os precipícios ou os poços fundos. Para dentro do homem era um sem fim, e pouco ou nada do que continha lhe servia de felicidade. Para dentro do homem, o homem caía. Hoje nós vamos falar sobre O Filho de Mil Homens, de Walter Hugo Mãe. Olá, gente, boas-vindas ao Tarô Aleatório. Eu sou o Thiago Costa e hoje nós vamos falar sobre O Filho de Mil Homens, de Walter Hugo Mãe. Esse é um autor, romancista, cantor, artista plástico português, talvez um dos mais destacados artistas portugueses contemporâneos. Esse livro foi publicado em 2011 em Portugal e aqui no Brasil ele foi publicado em 2012, lá pela Cosac Naif na época. Em 2016 ganhou uma edição, essa edição que eu tenho em mãos, pela editora Globo. No caso, o selo dela, que é a Biblioteca Azul. Tido como o próprio Saramago, como um tsunami literário, Walter Hugo Mãe ele sempre colocou um certo lirismo e uma poética muito forte dentro da sua narrativa. Seus primeiros livros, uma quadrilogia chamada de Quadrilogia das Minúsculas, com O Nosso Reino, O Remorso de Baltazar Serapião, O Apocalipse dos Trabalhadores e A Máquina de Fazer Espanhóis, elas fazem parte dessa pequena coleção onde ele se utiliza de um estilo onde não existem letras maiúsculas para compor suas palavras. Ele coloca sempre todas em minúsculas porque todas devem ter o mesmo nível, se assim eu posso dizer, um certo grau de importância similar com todos, como se fosse completamente igualdade na sua narrativa. E o próximo livro que veio foi O Filho de Mil Homens, que quebrou essa estética, obviamente, e deu passos além do seu estilo literário. Na história, nós vamos conhecer Crisóstomo, um homem que chegou aos 40 anos e se viu na infelicidade de não ter um filho, se viu na infelicidade de ser vazio e não ter ninguém ao seu redor, não ter alguém para que ele se sinta completo. Ele vê no jovem Camilo a chance de completar uma certa metade na sua vida que falta, lhe dar o amor de um filho que ele não tem e que ele gostaria muito de ter, e assim Camilo também tem um amor do pai e de uma pessoa próxima que ele nunca teve. E assim também conhecemos Isaura, uma mulher que é utilizada pela vila por ela não ser virgem. E ao conhecer Crisóstomo e os dois acabam se entrelaçando em um certo relacionamento, ele se vê a chance de ser um todo. Ele vê a chance nela de completar a outra metade que falta e eles ficarem juntos para tentar sobreviver nesse grande caldeirão de preconceitos, de intolerâncias que estão simbolizados naquele pequeno lugar. O Crisóstomo, ele é um dos personagens mais bondosos que eu já tive a oportunidade de conhecer na literatura. Ele é uma pessoa que se coloca muito no lugar do outro. Existe um exercício de alteridade aqui nessa história. A alteridade que eu falo é aquele olhar para o outro, né? A empatia, nós sabemos, que nós conhecemos e que nós deveríamos conhecer muito mais ainda. Se você viu o vídeo sobre As Horas Selvagens do Breno Machado, eu falo sobre um conceito chamado de devir, né? Que é o de tornar-se o outro, né? De olhar para esse outro, de experienciar a vivência, pode ser a cultura, e todos os modos, as particularidades do outro, a empatia, como eu disse. E o Crisóstomo, ele representa muito bem esse olhar empático e solidário para com todos os personagens dessa narrativa. Seja com Camilo, seja com a Isaura, seja com Antonino, que é um personagem muito importante para o decorrer da trama, na convivência com a Isaura e com o Crisóstomo. Ele é um personagem que, antes do Crisóstomo, ele foi esposo da Isaura, só que foi um casamento completamente meio que arranjado, meio que forçado, apesar deles sentirem um sentimento muito forte de fraternidade e amor um pelo outro. Só que o Antonino era gay,
nesse pequeno vilarejo, isso não é permitido. Talvez a marca mais registrada da obra do Walter Hugo Mães são os seus narradores. O narrador de O Filho de Mil Homens é um narrador onisciente, ele sabe de tudo o que está acontecendo. Ele é um narrador que é muito marcado, ele deixa transpassar para a narrativa a sua própria voz, se assim eu posso dizer. Seu próprio entendimento sobre as situações, suas divagações sobre os acontecimentos. E ele é um narrador, e essa é uma narrativa que ela utiliza muito de discurso indireto, ou seja, as vozes dos personagens estão imbuídas dentro da narrativa do narrador. O narrador, então, utiliza da visão de cada personagem, do foco narrativo de cada personagem, para poder imbuir a narrativa dos sentimentos deles. Além do mais, é um narrador em terceira pessoa, né? É um narrador que, mesmo sendo meio que um observador, ele não faz parte da história do livro. Então é o papel dele contar essa história, e aqui é onde eu quero chegar. Porque não é um narrador apenas que relata algo que está acontecendo. É o narrador que é, de fato, um contador de história. E para isso eu vou me valer um pouco do pensamento do Walter Benjamin, na obra dele chamada O Narrador. Olhem só. A experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorrem todos os narradores. E entre as narrativas escritas, as melhores são as que menos se distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros narradores anônimos. Esse narrador, ele retira da experiência o que ele conta, sua própria experiência ou a relatada pelos outros, e incorpora as coisas narradas à experiência dos seus ouvintes. Ou seja, esse narrador é quase como uma pessoa que realmente viu aquela história, observou aquela história, pode ter até ouvido essa história de outra pessoa e foi passando assim adiante. Ele experienciou tudo aquilo e quer que a gente, como ouvinte, experiencie também e quem sabe nós sejamos os próximos contadores de história. E isso é muito interessante na forma de narrar. A história se passa em um pequeno vilarejo que não é nomeado e nem localizado. Ele existe, né? Esse pequeno pedaço pode ser só um pedaço de terra, um pequeno conglomerado de areia, pode estar cercado por água. Ele está ali suspenso, como um microcosmo existente para se narrar aquela história, para se contar aquela história daquelas pessoas que têm angústias muito próprias, muito particulares, só que através do abraço mútuo entre essas pessoas que têm seus sofrimentos individuais, eles veem na empatia, na alteridade, a chance de ultrapassar essas barreiras, em viver em conjunto, e assim tentar ter uma vida mais aconchegante, uma vida mais alegre em um mundo tão cruel como o nosso. O Filho de Mil Homens é uma história de partes que se tornam um todo. É a história do Crisóstomo, do Camilo, da Isaura, do Antonino, a minha história, a sua história, a história de 1000 pessoas que possam estar vivendo por esse mundo, que estão apenas buscando um pedacinho que seja de afeto e amor. Bom, gente, esse foi o comentário sobre O Filho de Mil Homens, do Walter Hugo Mães. É uma história muito sensível, muito poética, que vai aquecer seu coração. Apesar de ser o 5º livro do autor, eu recomendo vocês começarem por ele. Eu acho que vai ser uma viagem muito, muito interessante, muito acolhedora e que com certeza no finalzinho você vai dar aquele sorriso de satisfação, vai ficar muito alegre e vai querer que todo mundo ao seu redor leia. E agora eu quero saber de você. Você já leu o livro? Ficou interessado em ler? Comente aqui embaixo comigo a sua opinião sobre. Se você gostou do vídeo, pense em curtir, compartilhar. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho e a gente vai se vendo por aí, beleza? Então, até mais, gente.